Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Crescendo em Cristo, programa de estudos bíblicos da Rádio CPT. Aqui quem vos fala é o pastor Elvio Figuro, da Paróquia Luterana de Tupãssi e Nova Aurora, estado do Paraná. Seja muito bem-vindo a esse programa Crescendo em Cristo. Em nossa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, chegamos hoje ao importante capítulo de número 20. Um capítulo importante desse enigmático livro escrito por João, por inspiração divina. Então vamos ao texto. Os versos de 1 a 10 relatam o seguinte: Então vi, descendo do céu, um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo, ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro e nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia na praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Na igreja primitiva, o tema do reino milenar, que aparece aqui nesse capítulo 20 de Apocalipse, era algo simples e um tanto óbvio até, apesar da linguagem enigmática do nosso texto. O tema tratado aqui na primeira parte desse capítulo era, na realidade, algo que pertencia ao tema da verdadeira fé. Naquele tempo, quando os cristãos eram apenas uma pequena minoria, quase sem direitos, esse ensino era um importante lampejo, uma importante luz de esperança sobre aquelas pessoas. Isso vale hoje ainda para os cristãos, especialmente aqueles que sofrem perseguições. Isso porque o ensino que nós aqui encontramos é colocado contra toda a aparente vitória do mal, pois, por mais poderosos que sejam as investidas do mal, ele será silenciado por Deus ao final dessa nossa história. Além disso, aqueles que deram as suas vidas por sua fidelidade a Cristo não ficarão na morte, mas governarão com Cristo. Com isso, é reforçada, então, a mensagem que perpassa todo o livro de Apocalipse, ou seja, a mensagem de que a vitória é certa e que o senhorio pertence a Cristo e aos que lhe forem fiéis. O texto, especialmente aqui, versos de 1 a 10,
também mostra que esse domínio sobre o mal não é produzido pelas pessoas, né? É por isso que o texto destaca que os mortos são ressuscitados. Eles não levantam por si mesmos. Eles não conquistam a sua participação no reino milenar, ou seja, no longo reino de Cristo, mas eles são chamados para dentro desse senhorio de Cristo. Com isso, se nega todos os movimentos que querem estabelecer um governo terreno de paz, à custa de violência, de lutas, como tem ocorrido ao longo dos anos da história humana. Mas quando vai ser esse reino milenar de 1000 anos, ou esse longo reino de que fala João aqui no capítulo 20? Ninguém o sabe. Vale aqui também a declaração de Jesus, de que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Aqui não há espaço para pesquisas ou para especulações a respeito de datas. O que o texto pretende é exortar para a perseverança e para a fidelidade, isto sim. Não resta dúvida de que a vitória e o senhorio estão certos para Cristo e os seus fiéis. Toda a humilhação e toda a perseguição terá um fim. Essa é a mensagem que João deixa aqui no capítulo 20. O reino milenar, entretanto, não é ainda a plenitude do reino de Deus. Isso também fica claro aqui no texto. O reino de Deus apenas está irrompendo, ou seja, está começando com esse reino milenar. Aliás, a petição do Pai Nosso, venha o teu reino, entre os primeiros cristãos era compreendida de tal forma que ela já se cumpria em parte na história presente. Através da intervenção de Deus, se levanta nessa terra, portanto, um reino de paz. No entanto, não se fala de como será esse reino, como é esse reino. Por isso, também nós temos que nos cuidar, né, e guardar de toda a imaginação para, em última análise, não ficarmos diante de uma construção fantasiosa das nossas próprias ansiedades com relação a esse reino milenar, em lugar de estarmos diante do reino prometido de Deus. O conteúdo desse nosso texto não nos dá, portanto, detalhes a respeito do reino, mas, acima de tudo, nos dá a promessa essencial de que compensa ficar firme, pois a vitória de Cristo é certa. Por isso, em meio à confusão de vozes do presente, né, dos nossos dias, é importante que não sigamos qualquer um que nos prometa a realização de nossos desejos, mas que fiquemos firmes no caminho do Evangelho, no caminho de Cristo, para que também nós, um dia, possamos ser chamados à bem-aventurança eterna. Mesmo aquele que é indeciso, que primeiro quer esperar um pouco para ver como as coisas vão andando antes de confessar a sua fé, mesmo esse estará fora deste reino. Conta apenas a decisão irrevogável de ficar firme no testemunho de Jesus e na palavra de Deus, em verdadeira fé e confiança. Quem for perseverante não será varrido pelos ventos das ideologias que aparecem por aí, mas pode apropriar-se da esperança de que o reino de Deus vai triunfar, como João destaca aqui, nesses primeiros 10 versos do capítulo 20. Essa é a esperança, é a convicção contidas, portanto, aqui, nesses primeiros versos do capítulo 20. Na sequência, do verso 11 até o verso de número 15, ali nós lemos sobre o julgamento final. Diz assim: Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele.
A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. São palavras fortes, palavras aterrorizantes. De fato, muitas coisas no livro de Apocalipse são enigmáticas, estranhas e até incompreensíveis. Mesmo que a gente traduza essa linguagem figurativa de Apocalipse, fica ainda um sopro de algo estranho e talvez até alguma dúvida. Se de fato tudo isso pode ser transportado para a nossa realidade presente, é a dúvida que fica. Com esse trecho, nos versos de 11 a 15, apesar de ser uma linguagem um tanto enigmática, num primeiro momento não há muitas dificuldades na compreensão. Sabemos, faz parte do fundamento da fé cristã, que vai haver um julgamento no fim dos tempos, que um novo céu e uma nova terra se abrirão e que Deus voltará a viver novamente no meio da humanidade. Essa mensagem é bem conhecida como um artigo de fé, mas parece faltar a muitos cristãos, de fato, uma referência mais viva e presente a respeito desse julgamento final. É mais ou menos como Fausto, certa vez, externou, dizendo: a mensagem eu a ouço bem, só me falta a fé. Às vezes parece ser o caso de muitos cristãos. Mas vejam, o que esse texto nos diz? Todos os mortos serão reunidos ao redor deste trono. Os grandes e os pequenos, os importantes e os menos importantes, abrem-se livros nos quais está registrada a nossa história. Mas é aberto também o chamado livro da vida, que, segundo a compreensão tradicional, foi escrito, ou seja, a sua escrita, a escrita do livro da vida já foi iniciada antes do início do mundo. Nele, nesse livro da vida, se encontram os nomes de todos aqueles que herdarão a vida eterna. No entanto, é importante nós observarmos que o fato de o nome estar no livro da vida não tira, não suprime a liberdade dada por Deus e a responsabilidade humana. É que o julgamento, assim nós lemos aqui, nesse trecho, o julgamento se dá de acordo com o que cada um tiver feito. Por isso continua o mistério sobre como se relaciona a atuação exclusiva de Deus, através da qual ele nos registra no livro da vida, como isso se relaciona com a liberdade autorresponsável da pessoa que é julgada de acordo com o que tem feito, de acordo com as suas obras. Como acontece isso? Certamente que a salvação, assim nós aprendemos, é graça de Deus, mas também é uma responsabilidade nossa o que nós fazemos com essa graça que recebemos, esse perdão. Aceitamos a sua graciosa dedicação ou a recusamos, colocando as nossas próprias prioridades? O julgamento também nos coloca numa situação delicada, pois nós somos mestres em encobrir e esconder a nossa imperfeição, os nossos pecados. Apesar disso, mesmo que seja desagradável, um dia teremos que tomar posição e admitir o que realmente somos. É disso que o texto está tratando. Então, não apenas, naquele momento, não apenas nos enxergaremos sem maquiagem, no espelho da realidade, mas seremos confrontados por Deus com aquilo que poderíamos ter sido, poderíamos ter feito ou dito de acordo com o plano que Deus tinha para nós. Aqui nós reconhecemos ou reconheceremos, seremos obrigados a reconhecer o que Deus de fato esperava e espera de nós, enquanto nós, muitas e muitas vezes, erramos o alvo. Mas o julgamento, aqui registrado nos versos de 11 a 15, não tem apenas um aspecto assustador.
A mensagem do Apocalipse nos ensina que não somos obrigados a carregar o tempo todo o peso de nossa história, do nosso pecado, mas que, de fato, um dia, poderemos colocar um ponto final nessa história. O objetivo do julgamento final é, como eu disse, colocar um ponto final, proporcionar aos crentes em Cristo um novo céu, uma nova terra, uma esperança firme. Lembremos que essa também foi a experiência libertadora de Martinho Lutero. Martinho Lutero percebeu que o julgamento não é a última palavra de Deus, mas que o julgamento é como uma espécie de degrau que antecede a liberdade, que antecede a plenitude da graça, a graça inesperada e imerecida por parte de Deus. O objetivo não é, portanto, o fim do mundo, mas a completa renovação do mundo. Mas esse já é o tema do capítulo 21, que você poderá acompanhar na próxima edição do programa Crescendo em Cristo. Obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.